trago como título do tema o ódio na ótica espiritual. Confesso que é um tema marcante. No começo, no meio, no final, me marcou muito esse tema, porque tenho em mente que todos nós já passamos por um episódio de ódio na vida, nem que seja um episódio. E a gente fica a refletir, né? Esse ódio a gente transfere para uma pessoa, muitas vezes, através das emanações, das radiações, mas se o indivíduo, se a outra pessoa é dotado de um ódio semelhante ou até maior, ele vai ser impactado? Não, ele vai se afinizar, não é mesmo? Vai nivelar, ou vai ficar até com mais ódio em relação às suas energias. Mas se o nosso ódio for direcionado para uma pessoa do bem, uma pessoa boa, qual seria o impacto nessa pessoa? Ela ia sentir. Temos aqui no tema desde dores físicas, como pensamentos, monoideias, que muitas vezes ficamos, palpitações, dores no plexo, e muitas vezes vamos no médico e não encontra-se nada em relação a problemas cardíacos, queda de depressão, e continuamos com aquilo. Muitas vezes é a influência de alguém. Digamos assim, eu não tenho inimigos. Temos inimigos, temos. Tem pessoas que não gostam de nós, e se não identificamos no momento, no tempo atual, baseado nas reencarnações que tivemos, deixamos lá no mundo espiritual inimigos. Muitos desses inimigos, quando nós estivemos no mundo espiritual, o algoz, ele mantém-se perto do espírito, espera ele reencarnar novamente, para aí sim ele desferir o ódio dele, porque ele entende que o espírito está preso na matéria, no corpo físico. Então não é somente o espírito que vai afetar também o corpo físico, a existência. E sabemos que vivendo de uma forma muito humana, digamos assim, afastado da luz, nós, lá na nossa consciência, quando desencarnarmos, a gente vai ter, sim, essa atenção que perdemos tempo aqui nesse plano, nessa existência. Iniciando então, o ódio na ótica espiritual. O tema tem como objetivo trazer uma reflexão a propósito de como funciona o sistema mental e espiritual do ódio gratuito, aqui falei antes, às pessoas boas ou inocentes. Gratuito no sentido de não esperado. O indivíduo está tranquilo lá, e daqui a pouco ele começa a ter pensamentos que não são dele, sentir dores no corpo. Muitas vezes entramos em determinado local, sentimos arrepio, sentimos como se alguém estivesse jogando, empurrando a gente para fora desse local. E também, muitas vezes, o oposto disso é verdadeiro. Chegamos em determinados locais que a gente é tão acolhido, muitas vezes melhor que no nosso próprio lar. As reflexões a propósito de como funciona o sistema mental e espiritual do ódio, como disse antes, nas pessoas boas ou inocentes. Para isso, vamos utilizar uma metodologia explorativa, permitindo uma interessante e responsável, não é mesmo, reflexão e maior entendimento de um tema que parece inexplicável. Inexplicável no sentido assim, como falei antes, a pessoa procura recursos médicos porque não está bem e não se detecta nada no corpo físico.
levando-nos a aprender sobre os conceitos do campo vibracional e suas afinidades, frequências e até a ética. A delicada realidade do nosso planeta nos leva a perceber que atualmente não são necessários grandes esforços e feitos para sermos considerados um homem bom. Tendo em vista as barbáries que assistimos mundo afora, entende-se que aquele que se mantém minimamente em neutralidade pode ser bem visto diante da sociedade. E é uma verdade, não é mesmo? Existem aquelas expressões ali, me desculpe a expressão até, ele não fede e não cheira, ele não tem boca para nada. É uma neutralidade. E o indivíduo, ele minimamente, né, ele se torna isento. Ele não fez o bem, mas também não fez o mal. E sabemos que o mal, não basta a gente não fazer o mal. A gente tem que fazer o bem, porque senão nós estamos na lista desses da neutralidade, não é mesmo? Seguindo. Compreendendo isso, analisa-se que, em verdade, a questão a ser discutida engloba também, além de um conceito cultural social, os mistérios espirituais que envolvem as relações humanas. O que seriam os mistérios espirituais? É tudo que transcende a matéria e a nossa razão. Tudo que for além disso são mistérios espirituais. Tendo em vista esses conceitos, vamos analisar que mais adiante qual a relação disso com a interação de campos energéticos e ato de tocar as sombras psicológicas do outro e o processo de sabotagem, revelando uma batalha entre o bem e o mal. Sabemos que essa luta é constante. O bem ganha, o mal avança e assim por diante. Mas o que seriam essas sombras psicológicas? Isso é um fato, não é mesmo? Tudo que a pessoa nega ou reprime. Se fizermos uma análise, colocar a nossa face próxima ao espelho e começar a tirar nossa condição, nossa posição da família, da sociedade, o que fizemos, a nossa profissão, vamos entrando mais no nosso olhar. O que realmente somos? É muito impactante essa situação, essa terapia. Subtítulo então, explorando as causas do problema. Toda pessoa emite um campo energético que carrega sua vibração, resultado de seus sentimentos, seus pensamentos, intenções e estado de consciência. Uma pessoa boa vibra mais alto por causa da qualidade como amor incondicional, paz interior e honestidade. Sempre quando observamos essas situações, a gente vai pensar assim os preceitos morais. Mas lá nos preceitos morais, a gente analisa também o oposto disso, o que é imoral, não é mesmo? Toda ação, o estado que nos leva à direção do bem e a sua prática. Nós temos ainda na sociedade, foi o que a vida me mostrou, que tem indivíduos que não têm esse diferencial do moral e do imoral. Eles cometem atitudes que nem imaginamos de tão cruéis por causa da imoralidade muitas vezes. Quando lá eles analisados, eles não têm nenhum distúrbio.
mas eles são imorais. Eles não conseguem ter o discernimento da imoralidade e da moralidade. Esse campo é coerente e expansivo, influenciando ambientes e pessoas ao redor, mesmo sem palavras. Como disse antes, muitas vezes nos aproximamos de alguém e somos atingidos por emoções ou transferimos emoções para as pessoas, às vezes não tão boas e às vezes energias acolhedoras, energias de paz e de luz. Quando outra pessoa que tem má índole, aqui entre parênteses, entra em contato com esse campo mais elevado, o que acontece? Isso depende do nível de compatibilidade vibracional. O que ocorre? O que a gente vê são cenários de pessoas que estão próximas, muitas vezes surtam, né? Elas agridem, ofendem, ou se retiram, levantam e vão embora. O que ocorre? Quando o indivíduo está calmo, tranquilo e sereno, os de má índole, eles sentem uma grande invasão no seu íntimo e percebem que aquela pessoa está mais calma, ela está mais concentrada. E automaticamente o ego daquele que está vibrando de má índole é atingido. E muitas vezes ele ofende, ou ele vai embora, ou ele surta. Então, sempre quando a pessoa de luz, ela reflete nas sombras do indivíduo de má índole. E a verdade, talvez nem nós suportamos, muitas vezes. Esse tema aqui, pessoal, só para lembrar, ele tem como base lá o livro Pão Nosso, de Emmanuel via Chico Xavier. Lá no livro, no subtítulo Cura do Ódio, na questão 166, no ensinamento, quer dizer. E outros espíritos amigos que dentro do conceito das almas afins. Seguindo, se a pessoa também está em alta vibração, ocorre uma ressonância, uma afinidade, empatia e atração. Mas na visão espírita, o que seria essa ressonância? Reverberar é a palavra. Pode ser entendido como a influência e a repercussão das ações do pensamento de um indivíduo no plano espiritual e material. Então, daqui para lá e de lá para cá. É livre. E se a pessoa está em vibrações densas, trazendo medo, orgulho, ego, traumas não resolvidos, o campo da pessoa boa age como um espelho energético, como disse antes, ativando as zonas da sombra do indivíduo. Tudo o que é prejudicial a nós escondemos e negamos a nós mesmos. É nesse momento que se inicia o processo do ódio aparentemente sem motivo. Foi aquilo que disse. O indivíduo, ele se afasta, ou ele verbaliza ofensivamente, e muitas vezes agride. Convenhamos que tocar nas sombras é doloroso, traz resistência e revolta ao tentar sair de uma zona de conforto onde se manteve há anos sem ser incomodado. Todos nós, quando saímos da zona de conforto, por motivos A ou B, a gente sente o impacto. Em verdade, esse tipo de pessoa acaba sendo ladrão energético quando ataca o outro com a inimizade, a inveja e o ódio. Temos que ter a sensibilidade de tentar
sentindo ou de tentar entender essas energias, porque muitas vezes a gente se sente carregado e não sabe por quê. Compramos muitas lutas, muitas frases das pessoas e tomamos para nós aquela batalha, aquela situação. A energia, sendo superior, ascende, né, de elevar a luz sobre o que está desalinhado no outro. Sentimentos como desgosto e insegurança ou ressentimento vêm à tona. A pessoa não entende racionalmente o desconforto, mas sente um incômodo profundo com a presença do próximo. É aquilo que diz. Ou o espírito, o ser humano, algoz, mal, perverso, ele sente, ou nós sentimos a presença dele. Isso é quase que sempre e toda hora, como a gente fala. Quando se diz que o santo não bateu, outra frase, né, bem antiga essa frase, e é uma realidade, as energias não se compactuam, então a gente sente uma diferença muito grande na outra pessoa, na energia dela. O que está ocorrendo quando há esse pensamento, né, é que o espírito sabe a composição do outro ser, não o que ele é, mas o que ele possui no íntimo dele. Não o que ele é aqui no mundo, no planeta Terra, digamos. E bem antes do corpo compreender, podendo chegar a um caso de vidas passadas, porque o algoz ele percebe que o histórico dele, a ficha dele, vamos dizer assim, popularmente, caiu. E percebemos que não temos inimigos aqui, como antes falei, mas se atentarmos e crermos nas vidas anteriores, na reencarnação, a gente vai perceber que a gente dá continuidade a esse raciocínio e que a gente começa a ficar mais sensível em certas relações, no trabalho, na família. O poder da mentalização. Isso aqui deveria ser diário, a gente mentalizar. Deveria ser diário, mas isso aqui escorrega muito na cultura, na sociedade, a mentalização. Com pensamentos e intenções de prejudicar, ondas são enviadas à vítima e podem ser destrutivas. Cada mentalização é uma ressonância de frequências densas. A pessoa rejeita a outra não por o que ela é, mas pelo que ela representa energeticamente. O que a energia dela nos traz. Um desafio ao seu ego, um espelho para suas feridas e uma vibração que ela não consegue sustentar. Esse tipo de rejeição é muitas vezes irracional e emocionalmente carregado. A pessoa não entende o que está passando na realidade. E a nível sutil, mais suave, né, digamos assim, as pessoas escolhem com quem se alinham. Quando a diferença vibracional é muito grande, ocorre naturalmente o afastamento energético, o distanciamento espontâneo. Isso ocorre muito em nossas vidas, né? Temos amizades assim que a gente pensava que ia durar para sempre, e às vezes, dali um pouco, um toma um caminho aqui, outro toma um caminho lá, e nunca mais se vê. Continuam sim amigos de coração, mas não há mais aquele vínculo. Distanciamentos espontâneos ou conflitos e sabotagem. Ocorre também isso, quando o ego tenta quebrar a vibração elevada do outro. O mal, como eu falei, o mal sempre ele quer se adiantar, o bem ganha, e assim vai. Somos assim, ainda. Não é?
Pois a luz incomoda quem vive na sombra, não porque ela ataca, mas porque revela, provando que o Espírito tudo sabe. Diante dos fatos, não é mesmo? A gente não tem o que dizer nada. Esse evento pode estender-se também a ataques espirituais dos seres que acompanham aquele que pratica a dita fofoca. O seu Carlos disse fofoca, né? Ele aumentou mais a palavra fofoca para dar uma ênfase. A fofoca, a inveja, por exemplo. Isso porque quando nos relacionamos com alguém, participamos de tamanha interação de campos que corremos o risco de atrair problemas e atrair espíritos também, se aplicam no bom sentido. Se ocorre um perigo de atrairmos maus espíritos, também, né, podemos ser contemplados em atrair bons espíritos conforme a nossa sintonia. Quando duas ou mais pessoas, independente de serem boas ou não, só que é bom no sentido humano, pessoal. Os estudantes do Espiritismo sempre dizem que somos todos bandidos, né? Não somos ainda mocinhos. Serem boas ou não. Se reúnem para falar mal de alguém, isso aqui é muito importante. Ocorre uma união de baixa frequência vibracional. Essa união gera um campo energético coletivo que se fortalece à medida que o foco no outro aumenta. Esse campo funciona como uma egrégora negativa. A egrégora é como se fosse nós aqui num pensamento de bem, de paz, termos aqui um ponto de luz. Aqui há uma egrégora agora. Mas nesse caso há uma egrégora negativa, de maus pensamentos, de más vibrações. Isso ocorre também, como falei, a gente se sente mal muitas vezes. É essa egrégora negativa. Se vamos para locais viciosos, com má vibração, com maus pensamentos, não nos sentimos bem. Eu confesso para vocês que até muitos entes da minha família eu não consigo mais me aproximar. Não que eu seja tão elevado espiritualmente, mas que eu acabei absorvendo conceitos que é melhor a gente se afastar do que ser compatível com aquele pensamento, com aquele sentimento. Esse campo funciona como uma egrégora negativa, né, tinha dito antes, como uma energia coletiva de um grupo, que se manifesta como uma espécie de campo energético ou força espiritual. A importância da proteção espiritual. Isso cria uma conexão enérgica entre os participantes e a pessoa que está sendo comentada, no caso da dita fofoca. Mesmo à distância, a energia é direcionada à pessoa que está sendo alvo da fama. É aquilo que diz. Às vezes sentimos dor no plexo, palpitação, desmaios, e muitas vezes não sabemos o que é. É as energias dos irmãozinhos que estão cortando o terreno, como diz o gaúcho, e atingindo os pensamentos delas. Vêm monoideias, pensamentos destrutivos e assim por diante. Dores no corpo. A energia é direcionada à pessoa que está sendo alvo da fala, como um feixe de intenção negativa inconsciente, semelhante a um ataque psíquico sutil, como ondas vibracionais que atravessam o campo quântico e vão até o campo áureo. Bom, o campo quântico, vamos tirar só uma pequena essência dela, digamos assim. Em física,
Um campo quântico é uma estrutura matemática que descreve como as partículas e a força interagem no nível quântico, ou seja, no nível das menores escalas da matéria e da energia. E ficando mais fácil agora no campo áurico, vem de aura, né? Todos nós tem médiums, tem pessoas que conseguem ver a aura da pessoa. Deve ser uma coisa mais brilhosa, algumas sim, outras não. É nesse sentido. É frequentemente usado em contextos espirituais ou terapias holísticas, né? Para se referir a uma energia sutil ou aura que envolve e permeia os seres humanos. Então, todos temos grande luz e talvez uma pequena luz. Se a vítima tem um campo forte, autoestima sólida, presença, práticas de proteção energéticas, o que seria essa prática? Um bom pensamento, prece, estudo, tudo isso são proteções energéticas. Essas energias são repelidas ou transmutadas em energias qualificadas como mais fácil ou facilitadas através da prece. A prece, ela realmente nos protege. E as considerações finais, então, diante de tudo o que foi exposto, torna-se evidente que essa batalha entre os polos positivos e negativos não se dá apenas no plano material, mas principalmente nos campos sutis da energia e da consciência, mostrando que a vivência humana, à luz da espiritualidade, mostra-se como um terreno fértil para o autoconhecimento, em que o outro age como um espelho refletindo nossas virtudes, mas também nossas feridas. Como disse, foi tendo como base o livro Pão Nosso, né, de Emmanuel, trazido por Chico, na questão 166. E era esse pessoal que eu tinha para transmitir hoje. Espero que ficamos mais alertas em relação a esses sentimentos que não sabemos muitas vezes qual é a origem, e que sempre pedindo a orientação, a proteção para o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor e nossos mentores sempre. O que fizemos quando nos abalamos? Prece. O que fizemos quando estamos felizes? Prece. Esse é o caminho. Vamos então para a nossa prece de irradiação, já passando um pouquinho o tempo. Elevamos então o nosso pensamento em gratidão por mais um dia de coragem, de condicionamento a estarmos aqui em busca do nosso melhoramento, aquecendo e elevando sempre a nossa esperança por dias melhores. Agradecemos ao mentor da casa, Francisco Valdomiro Lorenz, por esse acolhimento, por esse envolvimento. Ao nosso Mestre Jesus, que não só nos mostra, através do Evangelho, o caminho seguro e único para a nossa evolução, mas como ele vivenciou, nos dando exemplo da sua vivência aqui nesse plano. E que o nosso bondoso Pai nos ampare e nos proteja a todo momento. E quando sairmos daqui, saiamos mais fortalecidos e com a paz do Mestre Jesus em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.